Imagine um povo que havia retornado do exílio com grandes promessas. Reconstruíram o templo, levantaram os muros de Jerusalém, restauraram os rituais. Mas a presença de Deus parecia distante. Os líderes estavam corrompidos, os casamentos em ruínas. A fé havia se tornado mecânica e sem vida. E no meio desse silêncio espiritual, um profeta surge como uma flecha flamejante, confrontando, corrigindo e chamando o povo de volta à aliança. Esse profeta é Malaquias, o último mensageiro antes de 4 séculos de silêncio divino. O que ele disse foi tão impactante, tão urgente, que ecoa até hoje nas igrejas, nas famílias e no coração de todo aquele que sente que algo precisa mudar. Se você já sentiu que Deus se calou, ou que sua fé se esfriou, essa mensagem é para você. Seja muito bem-vindo ao canal Bíblia e Fé, onde mergulhamos profundamente na Palavra de Deus para entender suas mensagens com clareza, emoção e propósito. Se você ama estudar a Bíblia de forma reflexiva e transformadora, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like. Isso nos ajuda a levar a verdade bíblica a mais pessoas. No vídeo de hoje vamos descobrir quem foi Malaquias, qual era o verdadeiro cenário espiritual da sua época e por que sua mensagem foi a última antes de Deus se calar por 400 anos. Vamos entender os confrontos que ele fez, as promessas que anunciou e o que tudo isso tem a ver com os nossos dias. Prepare seu coração, sua Bíblia e sua atenção, porque esta é uma jornada profunda. A história do último profeta do Antigo Testamento está prestes a começar. Quando pensamos em profetas do Antigo Testamento, nomes como Isaías, Jeremias, Elias e Eliseu surgem imediatamente em nossa mente. Mas e Malaquias? Quem foi esse homem? Por que ele é conhecido como o último profeta do Antigo Testamento? E, sobretudo, qual era o contexto histórico e espiritual da sua época que tornava sua mensagem tão urgente e necessária? O nome Malaquias significa literalmente meu mensageiro em hebraico. Curiosamente, o próprio livro não nos dá muitas informações pessoais sobre ele. Não sabemos sua linhagem, sua tribo, nem detalhes biográficos que outras profecias revelam. Essa falta de dados pode parecer estranha, mas indica algo profundo. O foco está na mensagem, não no homem. Ele é o mensageiro de Deus, e sua palavra é o que importa. É consenso entre estudiosos que Malaquias profetizou por volta do século V a.C., aproximadamente entre 450 e 430 a.C., durante o período do retorno do povo judeu do exílio babilônico. Essa época foi marcada por grande instabilidade espiritual e social. O povo de Judá havia retornado da Babilônia, mas a realidade era muito diferente do que esperavam. O templo havia sido reconstruído. A segunda construção, após a destruição da primeira pelo exército babilônico em 586 a.C. Porém, o fervor religioso e a presença manifesta de Deus pareciam ter diminuído. Ao contrário do que se poderia imaginar, essa restauração física não se traduziu em uma renovação espiritual genuína. Para entender o impacto da mensagem de Malaquias, é fundamental compreender a atmosfera em que ele pregava. O retorno do exílio babilônico trouxe consigo esperança, mas também decepção e desencanto. O povo de Judá voltou para uma Jerusalém arruinada, com muros destruídos e o templo em ruínas. Apesar de terem reconstruído o templo, um marco fundamental para a restauração da adoração, o que se viu foi uma religiosidade fria, mecânica, desprovida de fervor e sinceridade. Os líderes religiosos, especialmente os sacerdotes, não estavam cumprindo seu papel com dedicação e pureza. Muitos haviam se corrompido, negligenciando as leis divinas e os deveres do templo. Essa corrupção provocava uma crise de fé no povo, que aos poucos começou a se afastar da verdadeira adoração a Deus. Além disso, questões sociais graves permeavam a comunidade: injustiça, exploração dos pobres, casamentos ilegais, falta de reverência no culto e até mesmo dúvidas sobre a justiça de Deus.
O silêncio aparente de Deus, pois a promessa messiânica ainda não se cumprira, gerava uma sensação de abandono. Nesse contexto, a voz firme de Malaquias surge como um chamado contundente à reflexão, arrependimento e reforma. Um dos alvos mais contundentes da profecia de Malaquias eram os sacerdotes. Eles haviam sido chamados para serem os guardiões da aliança, responsáveis por manter o culto puro, ensinar a lei e mediar a relação do povo com Deus. Porém, Malaquias denuncia que muitos sacerdotes estavam falhando gravemente. Eles ofereciam sacrifícios imperfeitos, aceitavam ofertas defeituosas e tratavam o altar de Deus com desprezo. Isso não era apenas um erro ritual, era uma afronta direta à santidade de Deus. O profeta os acusa de profanar o nome do Senhor e de fazer o povo tropeçar na fé. Ele denuncia que, em vez de serem exemplos de retidão, os sacerdotes estavam envolvidos em corrupção e negligência. O resultado? O povo perdeu o respeito pelo templo e a verdadeira adoração foi substituída por formalismos vazios. Essa crítica direta aos líderes religiosos evidencia um problema espiritual profundo. A desconexão entre a fé e a prática, entre o culto e o coração. Malaquias também dirige seu olhar crítico ao comportamento do povo de Judá. Ele denuncia várias práticas que revelam o esfriamento da fé e da fidelidade à aliança com Deus. Um dos temas que ele aborda é o problema dos casamentos mistos e as separações injustas. Muitos judeus estavam desrespeitando as leis matrimoniais, unindo-se a pessoas de outras nações ou repudiando suas esposas. Para Malaquias, isso não era apenas uma questão social ou pessoal, mas uma violação da aliança com Deus, que tinha implicações espirituais profundas. Além disso, o profeta condena o descaso com os dízimos e ofertas, que eram a base para a manutenção do templo e do serviço sacerdotal. O povo estava retendo o que era devido a Deus, o que era uma demonstração clara de ingratidão e falta de confiança na provisão divina. Por fim, Malaquias aborda a incredulidade e as dúvidas que cresciam entre o povo. Muitos questionavam a justiça de Deus, pois viajam o pecado prosperar e o justo sofrer. Essa crise de fé era um sintoma do afastamento da verdadeira comunhão com o Senhor. Um dos maiores desafios para o povo da época de Malaquias era o chamado silêncio de Deus. Depois do retorno do exílio, não houve grandes manifestações proféticas nem sinais visíveis da intervenção divina. As promessas feitas por meio dos profetas anteriores pareciam distantes, e a vinda do Messias prometido ainda não acontecera. Esse silêncio provocava dúvidas, desânimo e até questionamentos sobre a fidelidade de Deus às suas promessas. O povo sentia como se Deus tivesse abandonado sua aliança. Malaquias surge nesse momento como a última voz profética que rompe o silêncio, lembrando o povo de que Deus está atento, justo e que sua promessa messiânica virá no tempo certo. Ele anuncia que o dia do Senhor está próximo e que Deus julgará com justiça. Assim, o profeta não apenas confronta as falhas da nação, mas também reacende a esperança da restauração futura. Malaquias ocupa uma posição única e crucial na história bíblica. Ele é o último dos profetas do Antigo Testamento a registrar uma mensagem divina antes do chamado período intertestamentário, os aproximadamente 400 anos de silêncio, quando não surgiram profetas reconhecidos e o povo aguardava ansiosamente a vinda do Messias. Esse intervalo não foi um abandono completo de Deus, mas um tempo de preparação, de amadurecimento espiritual e de espera. O que Malaquias anunciou, especialmente sobre o julgamento e a vinda do mensageiro do Senhor, preparou o terreno para o advento de João Batista e, consequentemente, de Jesus Cristo. A profecia de Malaquias, portanto, fecha um ciclo e inicia outro. Ela é a ponte entre o Antigo e o Novo Testamento, entre a antiga aliança e a nova aliança em Cristo. O livro de Malaquias é uma das mais contundentes críticas que encontramos nas Escrituras contra o esfriamento espiritual e a hipocrisia no culto a Deus.
Com linguagem direta, firme e clara, o profeta denuncia as falhas tanto dos líderes religiosos quanto do povo comum. O que torna as palavras de Malaquias tão poderosas é o fato de que ele não poupa ninguém. Sacerdotes e fiéis são chamados à responsabilidade, confrontados com seus pecados, com suas negligências e com o desrespeito à aliança. Para entender essa mensagem, precisamos analisar as principais denúncias que ele faz. Malaquias inicia sua mensagem confrontando diretamente os sacerdotes, que deveriam ser exemplo e mediadores da relação entre Deus e Israel. Ele os acusa de oferecerem sacrifícios impuros, negligenciar o altar e corromper o culto divino. Sacrifícios defeituosos, animais doentes e mancos sendo oferecidos, ausência de reverência no culto e uma postura de desdém para com a santidade do altar eram evidentes. Essa atitude profanava o nome de Deus, levava o povo ao pecado e destruía a confiança no templo como lugar sagrado. Além disso, os sacerdotes pareciam se esquecer da importância do sacerdócio, transformando-o em uma função mundana, onde o lucro e a corrupção substituíam a devoção e a justiça. A corrupção dos sacerdotes não era um problema isolado. Quando aqueles que deveriam ser líderes espirituais falham, o impacto reverbera por toda a comunidade. Malaquias deixa claro que a negligência dos sacerdotes resultava em uma profanação do nome de Deus, pois o povo via suas falhas e perdia o respeito pelo altar. Essa quebra da reverência sagrada implicava que o povo estava distante da verdadeira adoração, caindo em formalismos vazios e no pragmatismo religioso. O culto não era mais um momento de encontro genuíno com Deus, mas uma obrigação mecânica e sem significado. Malaquias adverte que Deus não aceita sacrifícios imperfeitos. Ele exige santidade e fidelidade, e não se contenta com aparências ou com o mínimo esforço. Esse clamor por autenticidade era um chamado urgente para o arrependimento e para a restauração da aliança. Malaquias não volta sua mensagem apenas aos sacerdotes, mas também ao povo de Judá, que estava desviado do caminho da fidelidade a Deus. Um dos principais pontos denunciados pelo profeta é a infidelidade conjugal, que refletia uma quebra da aliança com Deus. Ele critica veementemente os casamentos mistos, que estavam se tornando comuns, e as separações injustas, que traziam desonra à aliança matrimonial. Para Malaquias, o casamento não era apenas um contrato social, mas uma aliança sagrada, refletindo a aliança entre Deus e seu povo. Além disso, o povo estava retendo os dízimos e ofertas, demonstrando falta de confiança em Deus e ingratidão pelo que ele havia feito. Essa atitude era um sinal claro de rebeldia e afastamento do verdadeiro culto. O profeta também denuncia a violência contra os pobres e vulneráveis, destacando que a justiça social é um aspecto fundamental da vida de fé. Outro ponto marcante nas denúncias de Malaquias é a incredulidade do povo diante da aparente prosperidade dos ímpios e do sofrimento dos justos. O povo começava a questionar se realmente valia a pena seguir a Deus e obedecer às suas leis, já que parecia que os maus prosperavam enquanto os bons sofriam. Malaquias desafia essa visão errada, lembrando que Deus é justo e que o dia do Senhor trará julgamento e recompensa para cada um conforme suas obras. Ele enfatiza que o Senhor não esquece as ações humanas e que o juízo divino é certo e inevitável. Essa mensagem é um chamado à paciência, à perseverança na fé e ao compromisso com a justiça, mesmo quando a realidade parece contrária. Mesmo diante de todas as denúncias severas, a mensagem de Malaquias não é apenas de condenação, mas também de esperança. O profeta convida o povo e os sacerdotes ao arrependimento verdadeiro, que implica mudança de coração e comportamento. Ele destaca que Deus deseja um culto puro e sincero, uma aliança restaurada e uma comunhão autêntica entre ele e seu povo. Malaquias insiste que, se houver arrependimento, o Senhor perdoará, restaurará as bênçãos
e trará prosperidade espiritual e material. Essa esperança é especialmente importante para um povo que enfrentava dificuldades e sentia o peso do silêncio de Deus. A chamada ao arrependimento é um convite para recomeçar, confiar no Senhor e preparar-se para as promessas futuras. Em suas últimas palavras ao povo e sacerdotes, Malaquias faz uma denúncia grave sobre o desprezo pela aliança com Deus. Ele acusa a nação de profanar o altar, oferecendo sacrifícios que não agradam ao Senhor, pois são dados de forma negligente e até desonesta. Essa atitude não é apenas um erro ritual, mas um ataque direto à relação sagrada entre Deus e Israel. A profanação do altar simboliza a ruptura da comunhão, a falta de respeito pela santidade e a rejeição da aliança. Malaquias deixa claro que Deus vê tudo, que não aceita essa hipocrisia e que haverá consequências para quem desonrar o seu nome. Apesar das duras denúncias, Malaquias conclui seu chamado com uma forte exortação à fidelidade. Ele lembra o povo e os sacerdotes que a verdadeira adoração envolve coração, atitude e compromisso com a justiça e a aliança. O profeta reforça que Deus é um Deus de aliança, que ama seu povo e deseja restaurá-lo, mas que também é justo e não tolera a hipocrisia e o desrespeito. As mensagens de Malaquias preparam o povo para os grandes eventos que viriam, como o envio do mensageiro do Senhor e a vinda do Messias. Elas apontam para um futuro onde a aliança será renovada, a justiça prevalecerá e a verdadeira adoração será restaurada. Esse equilíbrio entre julgamento e esperança faz de Malaquias uma figura essencial na história profética de Israel. Após as duras críticas e denúncias, Malaquias traz uma mensagem poderosa de esperança e restauração. Ele revela que, apesar do afastamento e da infidelidade do povo, Deus não abandonou sua aliança. Pelo contrário, está preparando um novo tempo, um recomeço para Israel. Essa restauração não é apenas política ou social, mas espiritual e profunda. Malaquias promete que o Senhor voltará a se alegrar com seu povo e que a aliança será renovada com sinceridade e justiça. O profeta anuncia que o Deus fiel responderá às orações e que a justiça divina triunfará sobre a injustiça. Esse anúncio reacende a fé do povo e prepara o coração para a chegada do Messias, aquele que cumprirá as promessas divinas e trará a redenção verdadeira. Um dos temas centrais do livro de Malaquias é a promessa da vinda do mensageiro do Senhor, que preparará o caminho para o Senhor verdadeiro. Esse mensageiro é uma figura que anuncia mudanças profundas, chamando o povo ao arrependimento e à fidelidade. Malaquias descreve esse mensageiro como alguém que virá com poder, justiça e a missão de purificar o sacerdócio e o povo. Ele irá preparar os corações para o encontro com o próprio Deus. Para o povo judeu, essa promessa foi um alento e uma fonte de esperança durante um tempo de dificuldades e dúvidas. Para os cristãos, o cumprimento dessa profecia se encontra na pessoa de João Batista, que veio preparar o caminho para Jesus Cristo. A expectativa desse mensageiro reforça a ideia de que Deus está ativo na história, mesmo quando parece haver silêncio. Outro elemento fundamental nas promessas de Malaquias é o chamado ao Dia do Senhor. Esse dia é descrito como um momento decisivo em que Deus julgará a justiça e a injustiça, recompensando os fiéis e punindo os ímpios. O Dia do Senhor traz um senso de urgência para a preparação espiritual. Malaquias enfatiza que será um tempo de purificação, onde os ímpios serão queimados como a palha, mas os justos serão preservados, brilhando como o sol em sua força. Essa promessa gera uma tensão entre julgamento e esperança, encorajando o povo a permanecer fiel e a viver em retidão. É um chamado para que cada um examine sua vida e se aproxime de Deus com sinceridade. O profeta também anuncia que antes desse grande dia, haverá um mensageiro que fará com que o povo retorne ao coração do Senhor, renovando a aliança.
Malaquias não apenas anuncia o julgamento, mas também a purificação que acompanhará o dia do Senhor. Ele fala de um fogo purificador, que queimará a impureza do povo e do sacerdócio, restaurando a santidade perdida. Essa purificação não será apenas punitiva, mas redentora. Será um processo necessário para que Israel possa retornar a um relacionamento verdadeiro e fiel com Deus. O fogo simboliza a justiça de Deus, que não tolera a maldade, mas que também deseja que o seu povo seja transformado e renovado. Essa mensagem reforça a ideia de que Deus está comprometido com a restauração, mesmo através da disciplina. O profeta reforça que aqueles que temerem o nome do Senhor e se afastarem do mal serão protegidos. Um convite para a mudança e para a esperança. Malaquias apresenta uma imagem poética e poderosa para o Messias, o Sol da Justiça, que nascerá trazendo cura e salvação. Essa expressão transmite a ideia de luz, calor e vida que vem do Senhor para iluminar a escuridão espiritual do povo. O Sol da Justiça representa a vitória do bem sobre o mal, da verdade sobre a falsidade e da justiça sobre a injustiça. Para aqueles que temem o nome do Senhor, essa vinda será motivo de alegria e proteção, trazendo bênçãos e restauração plena. Essa promessa é um sinal claro de que Deus não abandonou seu povo, mas planeja um futuro glorioso de redenção e comunhão restaurada. No Novo Testamento, Jesus Cristo é identificado como o cumprimento dessa profecia, o verdadeiro Sol da Justiça, que veio trazer a luz da salvação para todos. Malaquias também faz uma promessa enigmática e crucial para a história da salvação. A vinda do profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Este profeta teria a missão de preparar o coração do povo para o encontro com Deus. Na tradição judaica, Elias é uma figura de grande importância, conhecido por seu zelo pela fé e sua coragem em confrontar a idolatria. A expectativa de sua volta gerava esperança de que ele restauraria a fidelidade à aliança. Malaquias afirma que Elias virá para reconciliar os pais com seus filhos, simbolizando a restauração das relações quebradas e o reavivamento da fé entre as gerações. No Novo Testamento, João Batista é identificado como o cumprimento dessa profecia, o mensageiro que veio preparar o caminho para Jesus, o Messias prometido. Essa promessa reforça a certeza de que Deus está agindo para restaurar seu povo e que o dia do Senhor está próximo, trazendo julgamento, mas também salvação. Diante das promessas grandiosas de restauração, vinda do Messias e do dia do Senhor, Malaquias também enfatiza a responsabilidade pessoal e coletiva do povo. A esperança não é um convite à passividade, mas um chamado à vigilância, arrependimento e fidelidade. O profeta lembra que Deus conhece os corações e as atitudes, e que cada pessoa será recompensada conforme suas obras. É um convite para viver em santidade, justiça e amor, preparando-se para o encontro com o Senhor. Além disso, Malaquias exorta os sacerdotes a cumprirem seu papel com integridade, pois a restauração do culto e da nação depende da pureza do sacerdócio. Essa combinação de promessa e dever torna a mensagem de Malaquias relevante, não apenas para seu tempo, mas para todos os que desejam caminhar com Deus. Ao longo deste mergulho profundo na vida, no ministério e nas mensagens do profeta Malaquias, vimos que sua palavra, embora escrita há séculos, ainda ecoa poderosamente em nossos dias. Malaquias nos desafia a olhar para dentro, a examinar nossa própria fidelidade a Deus e a refletir sobre como temos vivido nossa aliança com Ele. Assim como o povo de Israel enfrentou momentos de desânimo, distanciamento e descaso, nós também enfrentamos desafios espirituais que podem nos afastar do verdadeiro compromisso com Deus. A hipocrisia, o formalismo religioso, a negligência com o que é sagrado e o abandono dos valores essenciais ainda são lutas reais hoje. Porém, a mensagem de Malaquias não é apenas um alerta, é sobretudo um convite à esperança. Deus continua oferecendo restauração,
quer renovar nossa fé e quer caminhar conosco. Ele nos chama ao arrependimento sincero e à verdadeira adoração, aquela que transforma o coração e gera vida. E assim como o profeta anunciou a vinda do mensageiro, que prepararia o caminho para o Salvador, somos chamados hoje a sermos mensageiros dessa mesma esperança, vivendo com integridade e sendo luz para o mundo ao nosso redor. Que a palavra de Malaquias inspire cada um de nós a cultivar uma fé viva, autêntica, e que reflita o amor e a justiça de Deus em todas as áreas da nossa vida. Se você gostou desse estudo profundo sobre o último profeta do Antigo Testamento, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e se inscrever no canal Bíblia e Fé para acompanhar mais conteúdos que fortalecem a sua fé e o seu conhecimento da Palavra de Deus. Ative o sininho para receber todas as notificações e fique por dentro das nossas próximas reflexões bíblicas. Muito obrigado por estar conosco hoje. Que Deus abençoe ricamente a sua vida.